Fala, turma. Bom dia, boa tarde, boa noite. Minha missão hoje aqui contigo é te ensinar a citar dispositivos legais, tá? Parece simples, parece trivial, parece algo que não vai comprometer a compreensão do teu texto, mas que na verdade pode te garantir alguns décimos ou pode deixar de fazer com que você perca décimos preciosos na sua prova discursiva, tá? Sobretudo se a gente estiver falando de uma prova CESP, que pontua de forma negativa cada vírgula que você deixa de colocar no lugar certo e cada vírgula que você coloca no lugar errado, né? O tema, obviamente, tem uma carga de gramática complexa que eu vou me furtar de tentar explicar aqui para vocês e vou tentar trazer o tema de uma forma didática, de uma forma que vocês aprendam de uma vez por todas essa citação legal, tá? Então, basicamente, o tema pode ser entendido de duas formas, tá? A primeira delas é quando você traz o artigo na frente da tua citação. Por exemplo, artigo 5º da CF, ou artigo 5º, inciso 2º da CF, ou artigo 5º, inciso 28, a linha B da CF. Perceba que quando você traz o artigo na frente, apenas quando existem dois elementos, artigo e diploma legal, você não usa vírgula, tá? Então, artigo 5º da CF, dois elementos, você não usa vírgula. A partir do terceiro elemento, você obrigatoriamente tem a necessidade de intercalar esse elemento entre vírgulas. Esse elemento no segundo exemplo aqui é o inciso. Então, o inciso está intercalado entre vírgulas. E quando eu falo intercalado, obviamente, é uma vírgula no início e uma vírgula no fim. O que muitos candidatos esquecem é dessa vírgula aqui, como eu vou mostrar adiante. 4 elementos: artigo, inciso, alínea e diploma legal. Perceba que eu tenho um inciso intercalado entre vírgulas e a alínea também intercalada entre vírgulas, tá? Então essa é a primeira forma de citar dispositivos legais, trazendo o artigo na frente, e aprenda que apenas quando existirem dois elementos, artigo e diploma, você não coloca vírgula. Perceba que uma vírgula colocada aqui também estaria incorreto, tá? A segunda forma de citar dispositivos legais é quando você traz o artigo depois. Você não inicia a tua citação com o artigo. Dessa forma, você tem situações em que a vírgula é desnecessária em todos os exemplos, em todos os momentos. Então, você tem dois elementos, inciso do artigo 5º, 3 elementos, inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 40, 4 elementos, inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 40 da CF. Em nenhum dos casos você utiliza vírgula. Trouxe o artigo no meio ou no final, no meio ou no final, você não utiliza a vírgula. Perceba que a partir do terceiro elemento fica um pouco estranho, fica um pouco carregada a tua redação, mas ainda assim você não coloca vírgula, tá? Se a gente estiver falando aqui de um critério de correção e não de estranheza ou qualquer coisa do tipo, não se usa vírgula nesse caso, tá certo? Se você quiser inverter isso para a ordem direta, colocando o artigo na frente, é mais recomendado, tá? Então você colocaria artigo 40, parágrafo 1º, inciso 2º da CF, e obviamente quando você traz o artigo para frente, como eu falei na folha anterior, você tem a necessidade de intercalar entre vírgulas os elementos do meio, tá certo? Quais são os erros mais comuns que os candidatos cometem? E aqui realmente são erros que a gente vê todos os dias, tá? Todos os dias nós vemos esse tipo de erro aqui. Então, perceba, artigo 5º da CF, quando na verdade deveria ser artigo 5º da CF sem a incidência de vírgula aqui. Essa vírgula é desnecessária. Por quê? Porque eu tenho dois elementos e tenho um artigo na frente. Então, correto, artigo 5º da CF. Outro erro extremamente comum, o esquecimento da vírgula após o elemento que deveria estar intercalado entre vírgulas. Então, artigo 5º, inciso 2º da CF. Muita gente esquece dessa vírgula aqui que é necessária. Por quê? Porque esse elemento ele precisa estar intercalado entre vírgulas. Então, o correto seria sim. Certo? Por outro lado, quando você coloca o artigo no final, esse bizu eu passei na folha anterior, no final ou no meio, você
torna desnecessário o uso da vírgula. Então, inciso 2º do artigo 5º, essa vírgula não existe. O artigo está no final. Inciso 2º do artigo 5º da CF, o artigo está no meio, então não existe vírgula. O correto seria inciso 2º do artigo 5º da CF, ou nesse terceiro caso, inciso 2º do artigo 5º. Portanto, não erre mais isso, não deixe de ganhar alguns décimos, não deixe de comprometer a tua boa classificação se você acertar esse tipo de citação, tá? Um abraço.